Boa tarde, já quase noite. Boa noite, né? 18 horas. Então, tem uns dias que eu não apareço, né? Outras coisas vão surgindo pra gente fazer. Mas hoje, se Deus quiser, eu pretendo fechar essa parte. Então, como eu disse, eu convidei essa pessoa para trabalhar comigo, eu montei essa equipe, né? E estava fornecendo comida e estava para fechar o contrato com esse patrão de uma prima. Então, a gente continuou trabalhando, graças a Deus os pedidos foram aumentando, e teve um dia que essa moça que trabalhou comigo, que fez, né, esse trabalho para me matar, ela perguntou se eu gostava de batida, que eu creio que todo mundo sabe que é uma bebida, né, alcoólica com fruta, uma mistura, né, álcool, suco de fruta. E eu disse a ela que gostava e que gostava muito. Na época eu bebia, eu não era cristã. Então, demorou alguns dias, ela trouxe essa bebida, mas ela trouxe no copo. Ela nem se deu o trabalho de, sei lá, colocar em uma jarra, numa garrafa, não sei, ela trouxe no copo, na mão, assim, pela rua, no copo. E logo de manhã, né, no início do trabalho, eu lembro que estávamos eu, ela e a minha sócia na cozinha da casa do meu pai, que eu estava morando lá. E ela disse: toma, beba. Quando ela disse toma, beba, uma voz audível, clara, bem clara, ao meu lado disse: não beba, tá sujo. Aí eu olhei assim para elas, ficou um clima assim pesado, carregado mesmo. E eu disse: depois eu tomo, a gente vai trabalhar agora, não é bom, né, tomar álcool antes de trabalhar, depois. Mas eu trabalhei o dia inteiro, fiz tudo certinho, né, como sempre, a gente fez os almoços, as entregas, e pensando na voz, eu só pensava na voz. Eu não era, como eu disse, né, eu era bem fechada. Eu conversava com elas, né? Eu era próxima, mas eu não era de pensar, de analisar, não era mesmo. E não é do sanguíneo, não é nenhuma questão eu. O temperamento sanguíneo, ele é muito falante. Geralmente ele só pensa depois que fala, né? Só pensa depois que fala, é precipitado. E eu só pensava na voz. Eu não pensava o porquê daquela palavra, o porquê dela. Não questionei nada, não pensei nada, só na voz. E trabalhei pensando na voz, né? Que voz era aquela? E era uma voz tipo de homem, né? Éramos ali 3 mulheres, mas a voz clara, num som assim bem claro também, audível, era de homem. E aí eu trabalhei ali querendo que passasse logo aquele dia, e assim que todo mundo foi embora, que acabou aquele dia de trabalho, eu fui direto na geladeira e peguei o copo. E a voz falou de novo: jogue fora, está sujo. E eu joguei, né? Eu despejei o líquido todo na pia e passou. Mas não sei se era uma cegueira da situação, né? Que o diabo cega o entendimento da pessoa, ele manipula quem não tem Deus, até quem tem. Porque quando você vê na Bíblia, você vê que Pedro era um discípulo de Jesus, e naquela mesma passagem, quando ele revela que Jesus é o Filho de Deus, e Deus começa a informar que é necessário que ele seja morto e tudo, aí Pedro chama ele num canto e repreende, mas não era Pedro, era o diabo. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então é assim: se um crente não vigia, o diabo usa a boca, não vai possuir o corpo, mas pode na mente lançar pensamentos, lançar decisões, escolhas e usar em cima desses pensamentos, né? É uma opressão, é uma seta, né? Mas é possível se o crente não tiver ligado com Deus. E eu não era crente, né?
Então essa voz disse isso, né? Jogue fora. E eu joguei, mas eu não consegui, eu não pensei por que jogar fora. Se tá sujo de quê? Por que fulana ia me trazer algo sujo? Que voz é essa? Eu não questionei nada. E também não disse nada sobre isso a ela nem a ninguém. E graças a Deus eu era muito falante com pessoas próximas. Eu falava o que devia e o que não devia. Eu abria o coração. Então passou. Passou e teve outras questões, outras situações que eu acredito que eram outros meios, né, que ela estava tentando usar também para fazer o que ela estava no coração, né? Eu sei que uma vez ela deu uma desculpa que não sei se foi uma blusa, acho que foi uma peça de roupa minha, que ela acho que sujou a dela e pediu a minha, não sei o que foi. Eu só sei que nesse dia foi uma sandália. Foi uma sandália. Ela calçou a minha sandália. Ela calçou a minha sandália e foi para casa. E eu creio que foi Deus. Eu nunca fui de fazer questão de nada, de tipo, ah, isso é meu, isso não é. Nem, às vezes eu nem sei o que eu tenho. Se alguém pegar algo meu, como já aconteceu, né? Eu vou levar muito tempo para sentir falta. Não que eu tenha muita coisa, é porque eu não sou ligada nas coisas assim. Uma vez eu saí com a minha filha, ela precisou voltar em casa para pegar um cartão, porque o cartão que eu tava na mão bloqueou a senha. E quando eu fiquei lá no alto de uma escada esperando ela, quando eu vi uma moça lá embaixo, ainda tem a questão de não enxergar 100% de longe, miopia, era magrinha, eu falei, ah, meu Deus, com que roupa minha filha tá? Eu nem sabia com que roupa ela tava, eu sou super distraída, super, super, super. Então, eu não me liguei, eu não ligo para as coisas. Mas só que nesse dia, eu senti um impulso, eu digo que foi Deus. Foi Deus, eu não sei o que ela ia fazer com a minha sandália. Eu acredito que tudo que estava sumindo com ela, tudo que estava desaparecendo e aparecendo com ela, eram coisas, objetos que ela estava tentando usar para fazer o que ela estava tentando fazer e fez, né? Eu sei que nesse dia, quando eu procurei a minha sandália, eu acho que a dela estava no lugar. Eu acho que ela pensou, ah, eu vou fingir que me passei, vou com a sandália dela e venho com uma outra e devolvo a ela já com alguma coisa lá, né, consagrada. Eu sei que eu fui na casa dela e falei, olha, você veio com a minha sandália, e sandália havaiana, algo, né, que normalmente, naturalmente, sabendo que ela vem todos os dias, eu não ia trocar. Mas eu creio que foi Deus e Deus sabe por quê. E depois sumiu, como eu falei, o machucador do pilão, e foram sumindo coisas aparecendo, sumindo, aparecendo. E só depois que eu entendi tudo, que tudo aconteceu, foi que eu liguei. Então, tudo que eu estou contando aqui é depois de ter acontecido tudo, ter passado por tudo e tá lembrando de detalhes, e aí parece que vem tudo com clareza, e aí a gente entende tudo. E foi surgindo essas situações. Chegou o Natal, eu comprei uma lembrancinha para todo mundo, né? E comprei umas peças de roupas para mim íntimas e dei uma lembrancinha para minha sócia, para ela, para o rapaz que estava, meu primo, né, que estava fazendo as entregas. E aí, alguns dias depois, logo depois dessa questão que ela me deu a batida, que ficou um clima tenso, pesado, a minha sócia do nada, não tinha outro trabalho, não tinha motivo, simplesmente disse, olha, não quero continuar. E aí ela desfez a sociedade e parou. E eu fiquei só assim, né? Essa moça que trabalhava aqui, ela não fazia as comidas, ela ajudava a entregar, lavava um prato. E aí eu fiquei só para fazer todas as comidas, para fazer tudo. E ficou super pesado. E nisso eu nunca fui muito comilona, né? Eu percebi que talvez fizesse parte de todo o propósito eu começar a me distrair, comer nas horas erradas, esquecer de almoçar, na correria, era muito trabalho, os pedidos iam crescendo. Eu sei que foram surgindo dificuldades. A gente não tinha telefone fixo, era uma vizinha que emprestava, né, a linha. E essa vizinha teve um problema com o telefone e o telefone era sem fio, eu tive que
Pedi emprestado de um namorado na época, um outro, né, que tinha o que eu falei que tava e tinha um outro que era o ex-namorado, que foi para esquecer ele que eu comecei a me relacionar com esse rapaz que era casado, esse homem. Então eu às vezes saía com um, às vezes saía com outro. A vida tava assim de perna para cima. E eu peguei, conversei com ele me emprestou a linha telefônica dele, mas era um pouco distante, já não era na minha rua, era na rua após a minha, e aí eu já ficava naquela vai e vem, muito trabalho e não me alimentava bem. Então eu fui adoecendo, né? Mas ainda não tinha sintomas fortes das situações que aconteceram. Eu fui me sentindo cansada, fui me sentindo esgotada, fraca, mas trabalhando. E aí um dia eu vejo no quintal, na área de serviço, ela lavou, minha filha tinha 6 anos, ela lavou as roupinhas da minha filha, né? E colocou lá estendida todas as calcinhas e no meio tava uma minha, uma que eu tinha sentido falta, que era uma das novas que eu tinha comprado, né? Junto com os presentes de cada um para o Natal. E aí eu cheguei da porta da área de serviço e fiquei olhando para o arame e pensando por que essa calcinha tá ali, ela não lava as minhas roupas íntimas, por que tá ali? E a mesma voz falou comigo, lave, está suja. E eu achei estranho essa voz e fiquei pensando por que estava ali, mas não fiz nada. Aí no dia seguinte, se eu não me engano, eu cheguei na área de serviço de novo, olhei para a corda de novo e pensei, por que tá ali? A voz, lave, tá suja. Aí passou. E algo incrível, né? Que ela, para ter pego, tanto para pegar como para colocar no lugar, ela entrou no meu quarto, abriu meu guarda-roupa, mexeu em minhas coisas. E tudo sem eu perceber. Tudo sem eu perceber. Eu nunca saí de casa para deixar ela assim. Não lembro de sair de casa para deixar ela. Quando ela ia embora, o rapaz ia embora, aí eu ia no mercado, eu ia fazer outras coisas. Quem fazia as entregas era o rapaz e ela. E aí eu não. Engraçado, eu questionava a situação, nunca passou naquele momento questionar ela. Por que ela fez isso? Por que lavou? Nem questionar na minha mente, muito menos perguntar, né? Então eu sei que ela guardou tudo e guardou no meu guarda-roupa, na minha cestinha lá. E simplesmente estava entrando, né, no meu quarto, mexendo nas minhas coisas e eu não percebendo. Aí, quando foi um dia, no meio de todas as peças, eu peguei aquela peça. E quando eu peguei após o banho, a voz me disse: não use, lave, está suja. Aí eu falei: meu Deus, eu tô ficando doida, eu tô ouvindo vozes. E vesti. E tipo assim, se eu já estava cansada, se eu já estava, né, sentindo aquele esgotamento físico, ali foi terrível. Ali sim eu comecei a sentir sintomas de doença mesmo, tosse, comecei, gripei assim do nada. E não foi só eu, minha filha adoeceu primeiro, ficou muito, muito, com a garganta assim, como eu nunca lembro de ter ficado, inflamada, teve que ir para emergência, que na época ainda era HGE, tomar bezetacil e tudo. Ela ficou bem ruinzinha, dias de febre sem parar. E eu muito preocupada com ela, e veio eu, né? Comecei a me sentir muito fraca, muito cansada. E aí a gente tinha um convênio, que o meu ex-marido, ele tinha um convênio, né? Ele trabalhava de cobrador de ônibus. E aí eu fui aqui no bairro próximo, chamado Pituba, onde a gente tinha acesso, né, a uma clínica pelo convênio. E lá a médica disse que me pediu exames, né, de laboratório, e quando veio o resultado, ela disse que eu estava com anemia profunda, que parecia leucemia, suspeita de tuberculose, e mandou que eu parasse tudo, 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 que eu teria que ficar de completo repouso. E aí eu tive que largar o trabalho. E aí eu tive que dispensar
todo mundo, ela ficou. Eu não dispensei ela, dispensei o rapaz. Ela ficou, que ela também cuidava da casa do meu pai, era meu pai quem pagava. E aí eu fiquei praticamente de cama. E eu lembro que foi nesse período que eu chamei o meu ex-marido, disse a ele que ficasse com a nossa filha por um tempo, porque eu não estava bem. Eu estava com a saúde muito, muito, muito debilitada mesmo. E aí eu sei que ela me continuou aqui mesmo sem a minha filha, ela me até tudo ela fazia, né? Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que até a refeição ela me levava na cama, não lembro bem dessa parte não. Eu sei que ela ficou o tempo todo comigo. E quando foi uma quinta-feira, foi tudo muito rápido. Depois que eu usei essa peça, foi tudo muito rápido. Foi assim, acelerou tudo. Se já estava fazendo algo, foi, se já tinha conseguido fazer algo em alguma coisa, eu nunca, eu até na igreja uma vez, depois de tudo isso, eu falei com ela, sei tudo que você fez e bababá, mas ela só fazia chorar. Só Deus sabe que lágrimas eram aquela, né? Porque a Bíblia diz que tem beijos e lágrimas e palavras doces que por trás esconde um coração malicioso e enganoso. E aí eu fui ficando ruim, quando foi uma quinta-feira, eu fui tomar banho, estava sozinha em casa e completamente só. Tinha brigado com um rapaz que era casado, tinha tido uma briga feia com ele. É como se todos se afastassem de mim, todos se afastassem de mim. Como se por trás de tudo tivesse um plano para me deixar só, humanamente só. Meu pai estava em Dias Dávila, como eu disse, ele saía segunda cedo, só voltava sexta-feira, final da tarde. Eu não falava com os meus irmãos, minhas cunhadas. Eu estava até explicando, né, que dos motivos para eu não falar com uma das minhas cunhadas foi porque quando a minha mãe ali conversando comigo, naquela despedida, que ela sabia que era despedida e eu não imaginei, né, ela disse que uma das causas que fez ela passar mal uns 15 dias antes tinha sido uma palavra, né, uma palavra dura da minha cunhada e também uma discussão com meu pai por causa da forma grosseira com que ele tinha falado com meu ex-marido. Então eu já fiquei com isso, né? Eu já tinha essa mágoa dessa cunhada, então por causa disso eu parei de falar com ela, a esposa do meu irmão do meio. E a outra eu não lembro por quê. Eu tinha tido um problema com meu irmão mais velho, né? Porque ele disse que ia alugar a casa, ia pagar o aluguel e não pagava e não saía da casa. E aí eu tive essas dificuldades, então eu estava só, né? E tinha discutido, brigado feio com esse homem que eu estava me relacionando e o outro também que estava sempre aqui se afastou, nem lembro o motivo. Eu sei que eu estava só. Eu estava só. E nessa quinta-feira, quando eu fui tomar banho, o chuveiro era elétrico, mas quando eu entro para tomar o banho, eu senti uma descarga. E senti que é como se eu tivesse acesso à casa toda, e é uma casa grande. Aí hoje eu entendo que foi ali que esse primeiro demônio que dizia ser minha mãe entrou. Porque o espírito, ele tem acesso a tudo. O espírito, o que aconteceu há 100 anos atrás é como se fosse hoje. Então não há essas limitações, né, que a gente humano tem, gravidade, passado, ele só não tem acesso ao futuro, entre aspas, porque existiu uma situação que ele me levou no futuro, em espírito, para me mostrar meu pai e na época minha sogra morrendo. Então eu fiz essas viagens em espírito quando eu estava conversando com ele. O espiritual é surreal mesmo, é surreal mesmo. Então, pela aquela sensibilidade que eu senti a casa toda estremecer quando eu liguei o chuveiro, às vezes quando a gente liga o chuveiro elétrico, a gente sente uma queda, né? Aquela zoadinha, parece que dá aquela estremedeirazinha na eletricidade, a luz chega, pisca, eu senti como se fosse toda a casa, como se eu tivesse acesso a toda a casa. E aí eu saí daquele banho e sentei na varanda. Quando eu sentei na varanda, eu estava tremendo, eu acho que eu estava com muita febre, eu comecei a tremer, eu estava tendo calafrios.
E aí eu achei que quando esse espírito começou a falar comigo que eu ia ter um infarto, que eu deveria chamar alguém para me levar no HGE na emergência porque eu ia infartar. E que era a minha mãe que estava me ajudando. E aí me deu vontade de fazer as pazes com esse amante, me deu vontade de. Tipo assim, eu comecei a lamentar ter brigado com ele e tudo. E eu sei que essa voz falando que eu ia ter um infarto, eu chamei a minha sobrinha. Comecei a chamar, né, gritar. Ela veio, aí eu falei: Olha, chama uma das suas tias, porque eu tô passando muito mal, eu preciso ir pro médico. E quando essa tia veio, eu peguei e falei, né, que tava me sentindo muito mal e que eu ia ter um infarto e que eu tinha que ir pro médico. Aí ela veio com mais 2 ou 3 homens, eu já estava, né, possessa, mas falava como se fosse normal. E coisas que eu falava não era eu, já era o demônio, né? Mas usando a minha voz. Então, esses homens foram descendo a escada comigo e a mãe dela, né, da tia da minha sobrinha, subiu também, ela é cristã. E aí eu disse a ela, ou eu, ou o diabo lá, é minha mãe, ela tá me ajudando, ela tá me ajudando. Aí essa senhora repreendeu, tá repreendido em nome de Jesus. E aí eu me calei e fiquei pensando, por que ela tá fazendo isso? Minha mãe era uma pessoa boa, tá me ajudando. E aí fui pro HGE e quando chegou lá, esse espírito que dizia ser a minha mãe começou a falar com os médicos, né? Todo o meu histórico, né? Tudo que eu tinha passado a nível eu tive febre reumática, passei por vários procedimentos cardíaca e tudo mais. Ele relatava tudo pro médico, eu ficava só ouvindo e acreditando que era minha mãe que estava me ajudando, né? Eu sei que os médicos me olhavam assustados, eu não sei o que eles pensavam, eram vários médicos, né? Eu sei que era como se parece que um achou estranho, me olhou como se eu estivesse fingindo, mas parece que fez o exame, viu que eu estava com febre e aí mandou que eu fizesse exames. E no exame de sangue deu uma anemia muito alta, né? Acho que ele perguntou se eu era diabética. No exame que eu fiz também, o raio-x do tórax, deu, não sei se foi mancha. E o meu coração, ele falou, olha, o coração com meu irmão que chegou, né? Essa moça ligou pro meu irmão, ele foi para lá. Aí os médicos lá conversando, né? Que eu tava com o coração dilatado, teria que fazer uma cirurgia urgente do coração, mas não poderia porque eu estava com anemia muito profunda. E aí só tinha que voltar para casa e não sei se passou os exames, medicamentos. Eu só sei que meu irmão acho que lá mesmo ele perguntou se eu tinha feito um aborto, porque ele disse que não era possível aquela anemia, não sei se foi o médico que falou alguma coisa a ele, né? Que não era possível estar com aquela anemia, que deveria ter sido um aborto. Eu disse que não. E aí eu sei que a gente veio para casa, essa tia da minha sobrinha, né? Me ajudou, acho que a tomar um banho. Eu sei que ela passou um perfume em mim e me colocou para deitar e dormir e foi embora. E eu dormi. Quando foi no dia seguinte, essa moça que estava fazendo tudo isso, veio parecendo que estava revoltada, endemoniada, porque quando eu contei tudo a ela, eu lembro que a gente estava na cozinha. Gente, olha o que é a cegueira. Hoje eu lembro de todas as sensações, mas na época era como se meus olhos estivessem fechados. Eu lembro que a cozinha era um peso, era pesada, carregada, e ela lá parecendo que estava furiosa, possessa. Ela, por que você não deixa a sua mãe em paz? E ela que acredita, né, que quem já morreu pode vir ajudar, ela achou que a minha mãe tinha atrapalhado os planos dela, porque eu contei tudo, né? Tudo isso que aconteceu eu contei. Aí ela disse, eu vou agora resolver isso, vamos em tal lugar e lá eu vou invocar o nome de um médico que morreu e ele vai te ajudar, ele vai resolver isso. Aí a voz disse, não vá. Aí eu não estava entendendo nada dessa voz o tempo todo falando comigo, mas eu falei, não, eu tô muito ruim, eu tô muito debilitada. Aí eu falei lá, né, claro que eu não lembro as palavras exatas que eu usei, eu só sei que eu disse que eu não ia. E realmente eu não tinha condição física de sair. E aí ela disse, então escreve o seu nome todo em um papel em branco.
Aí, se eu não tenho certeza, eu não lembro se eu escrevi ou não, eu não lembro. Ela disse: escreve que eu vou lá e resolvo. Aí eu não lembro se eu escrevi, se eu não escrevi, eu só sei que ela foi. Ela foi, e aí, quando foi de tarde, meu pai chegou, né? Ela não voltou mais, ela saiu de manhã, não sei tudo o que ela fez nesse dia, só Deus e o diabo sabe ela. Eu sei que meu pai veio para casa, já era, quando ele chegou, talvez fosse 16 horas, não sei, era sexta-feira, ele veio para casa. Então, hoje mesmo eu pretendo continuar, mas para não ficar os vídeos muito longos, eu vou cortar e vou falar em partes. Eu vou gravar outro agora mesmo. Então, meu nome é Dirce Oliveira, aconteceu comigo das trevas para a luz. Toca lá no sininho para você ser notificado, se inscreve no canal, compartilha. Tem pessoas, o que eu estou relatando aqui, como eu já disse, né? Não é necessidade de expor a minha vida, que eu estou expondo muito da minha vida, mas o propósito é libertação de vidas. É que pessoas que passam por isso, possam entender que em Jesus há milagre, não importa o que fizeram, não importa palavras de maldição e projetos do inferno, Deus é maior. Deus é maior, Deus é maior. Eu não tinha esse entendimento, mas eu entendo que tem pessoas que Deus, pela vontade dele, separa para algum propósito, para alguma coisa. Eu sei que foi ele, pela graça, claro, as orações da minha mãe, né? Minha mãe era uma mulher de Deus e orava dia e noite por toda a família. É também resposta. E quando você que é crente, que não está vendo resultado, creia, continue só orando. Ainda que Deus te chame, as respostas serão atendidas, porque Deus ele vela sobre cada palavra para cumprir. E ele diz o que? Todo o que pede, recebe. Todo o que pede, recebe, né? E as orações da minha mãe têm sido escutadas ainda, né? Porque Deus ainda está salvando. E toda a descendência dos meus pais, eu creio, servirão ao Senhor. Porque é outra promessa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Está escrito. E Deus diz o que? Passará o céu e a terra, a minha palavra jamais passará. É só crer. Crer e descansar. É o nosso papel. O mais ele fará.